Fala pessoal! Durante os longos anos de existência do nosso planeta, ele já foi habitado por muitos animais diferentes. Algumas das espécies sobreviveram até hoje, mas algumas infelizmente foram extintas. No entanto, isso não significa que nunca teremos a oportunidade de ver um mamute ou fazer carinho na orelha de um tigre dentes de sabre. A ciência está evoluindo rapidamente e muito em breve os cientistas descobrirão meios para reviver as espécies que já desapareceram. Você quer dar uma olhada nos futuros habitantes deste Jurassic Park? Então vamos lá! Unicórnio siberiano. É bem provável que a maioria de vocês ache que os unicórnios não existem. Bem, não podemos negar que aquela imagem de um belo cavalo branco com um chifre brilhante que vemos em histórias fantásticas está longe da realidade. Isso porque a aparência dos unicórnios era, bem, um pouco diferente. Na verdade, essa estranha criatura que vivia na Eurásia é um parente antigo dos rinocerontes, mas ele realmente tem um chifre, e isso não podemos negar. E de acordo com os últimos dados, os unicórnios siberianos desapareceram há apenas 26 mil anos. Ou seja, eles poderiam sim ser a origem das lendas sobre criaturas mágicas com um chifre na testa. Porém, o mais importante é que esses fósseis jovens encontrados pelos cientistas fazem com que exista uma chance de reviver o unicórnio siberiano nos dias de hoje. Por enquanto, ninguém está trabalhando no isolamento do DNA dessa criatura incomum, mas achamos que não será tão difícil trazê-lo de volta ao nosso planeta. Bicho preguiça gigante. Ao ver os fósseis desta criatura, parece que eles são de um urso pré-histórico, mas na realidade eles são de uma preguiça. Uma preguiça muito grande. Estas criaturas podiam chegar a 6 metros de altura. Foram extintas não faz muito tempo, há cerca de 8 mil anos. As últimas preguiças gigantes viveram na América do Sul e eram muito caçadas pelos indígenas nativos. Provavelmente foi por causa dos caçadores que essa espécie deixou de existir. Afinal, as preguiças se moviam devagar demais e não podiam, por exemplo, se esconder em uma árvore ou algo assim. Portanto, era uma presa fácil. Hoje em dia, os cientistas já encontraram uma enorme quantidade de restos dessas criaturas, incluindo ossos e pele. E embora não seja fácil extrair DNA deles, isso é algo possível. O único problema é que os parentes mais próximos desses bichos, as preguiças fêmeas modernas, são pequenas demais para se tornarem mães de um gigante assim. Contudo, no devido tempo, os cientistas certamente darão um jeito nisso. Mamute. É claro que não podemos falar sobre o retorno de alguns animais antigos e esquecer do mamute. Afinal, quando se trata de espécies extintas, esses elefantes peludos são a primeira coisa que vem à mente. Os restos desses gigantes antigos são encontrados com bastante frequência e em condições muito boas. Portanto, podemos ter a esperança de que os pesquisadores logo obterão o material genético correto. Atualmente, vários laboratórios em distintos países do mundo estão trabalhando no isolamento do DNA deste animal. É bastante provável que a fonte de DNA que seja usada para a clonagem dessas criaturas pré-históricas será a sua lã. Uma fêmea de elefante africano seria a mais adequada para cumprir o papel de futura mãe do primeiro mamute do século XXI. Além disso, nos últimos 20 anos, estão preparando um habitat para esse animal na região russa de Yakutia. Lá, eles estão restaurando a diversidade vegetativa das estepes dos mamutes. A propósito, a extinção dos mamutes causou o desaparecimento de plantas no norte do planeta. Os cientistas estão muito esperançosos de que, com o retorno de animais antigos, uma rica flora pré-histórica também retornará. Tigre dentes de sabre. Bem, já falamos da preguiça, do mamute. Para completar a lista de personagens da Era do Gelo, só falta um tigre dentes de sabre. É verdade que quando vemos o tamanho impressionante das presas desse representante dos antigos felinos, ficamos pensando se vale mesmo a pena reviver essa espécie. No entanto, para os cientistas, o tigre dentes de sabre é um candidato muito provável à ressurreição. Primeiro, eles morreram relativamente há pouco tempo, há cerca de 11 mil anos. Em segundo lugar, seus restos fósseis foram bem preservados até os dias atuais, devido ao seu habitat gelado. E o mais importante, esses animais são incríveis. Falando sério, os tigres dentes de sabre são considerados uma das espécies mais interessantes que já existiram no nosso planeta. Embora provavelmente nossos ancestrais não iriam compreender nossa vontade de reviver esses felinos. Afinal, no mundo antigo não era comum querer dar nova vida a seres que tentavam comer as pessoas. Alce irlandês.
Você se lembra dos alces de Thranduil do filme O Hobbit? Bem, os cervos. Parece que a internet nunca chegou a uma conclusão comum sobre o que era aquela misteriosa criatura élfica. No entanto, o nome não é tão importante quando descobrimos que os cientistas provavelmente poderão trazer esses incríveis animais de volta ao nosso planeta em breve. Este aqui é um cervo irlandês, um mamífero extinto do gênero dos cervos gigantes que existiu na Terra há tempos. Não, este não é um fruto da fantasia dos animadores e do diretor Peter Jackson, mas um animal real, ainda que extinto. O alce irlandês se destacava pelo seu tamanho e pelos seus enormes chifres, que podiam atingir até 4 metros de extensão. Não precisamos nem dizer que, com um ornamento tão luxuoso na cabeça, este alce simplesmente não podia viver entre as árvores, e portanto foram extintos quando as florestas começaram a invadir os espaços abertos. Felizmente, para os cientistas, não é difícil encontrar os restos desses gigantes. Os seus descendentes mais próximos são os cervos europeus. Tudo isso faz com que o alce irlandês seja um dos primeiros candidatos à fila para a ressurreição. Assim, talvez daqui a alguns anos, cada um de nós poderá se sentir um pouco como o Thranduil. Uru. O touro selvagem primitivo, o progenitor de todos os gados modernos, habitava as estepes florestais e as estepes do hemisfério oriental. Ele foi declarado extinto em 1627 devido à destruição de seu habitat natural e à constante caça. Apesar de que este animal desapareceu há quase 400 anos, a estrutura do DNA de seus descendentes é considerada semelhante à base genética do ancestral. Nas décadas de 1920 e 1930, na Alemanha, alguns cientistas tentaram reviver esses enormes touros. Como resultado, surgiu uma raça de bovinas chamada Heck, mas a verdade é que o touro de Heck ficou menos parecido com o Uru do que muitas raças de vacas modernas. Portanto, surgiu na Holanda o programa Taurus, um novo projeto para reviver os Urus extintos. Nesse programa, os cientistas cruzam raças primitivas de gado europeu entre si, tentando obter um animal que tenha a aparência, o tamanho e o comportamento correspondente ao do Uru extinto. Outro projeto está sendo implementado na Polônia, onde cientistas da Associação Polonesa para a Reprodução do Uru pretendem usar o DNA preservado em fósseis de achados arqueológicos para a clonagem. É bem possível que em breve surjam várias raças de Urus modernos de uma só vez, uma melhor que a outra. Dodô. O pássaro Dodô, conhecido por muitos por causa do livro Alice no País das Maravilhas, viveu em um único lugar na Terra, na ilha de Maurício, localizada a leste de Madagascar. Em 1598, ele foi descoberto e descrito por uma expedição holandesa, mas em 1662 o Dodô já tinha praticamente desaparecido, sem idade do gelo, sem problemas com o meio ambiente. O problema foi que essas aves não conseguiam voar, porque não tinham predadores em seu habitat natural. Assim, os curiosos dodôs se tornaram presas fáceis para os marinheiros e logo desapareceram completamente. Posteriormente, eles se tornaram o símbolo do Durrell Wildlife Fund. Uma estátua de um dodô pode ser vista nas entradas dos parques de animais de mesmo nome. Felizmente, os cientistas têm à disposição várias partes dos esqueletos dessas aves, o que significa que podemos contar com seu retorno em breve. Rheobatrachus. Para trazer de volta um animal desaparecido, ele deve ser clonado, e para isso os cientistas precisam encontrar restos intactos de seu DNA. Portanto, espécies extintas há não muito tempo têm uma vantagem. Esse é o caso das rãs australianas Rheobatrachus. Essa espécie de anfíbio era conhecida pelo fato de que a mãe chocava os ovos no seu estômago até o dia em que os próprios sapinhos resolvessem pular para fora pela sua boca. Sim, eram tipo uns sapos cangurus. Infelizmente, por razões desconhecidas, os Rheobatrachus foram extintos em meados da década de 1980. Alguns dizem que a causa foram os problemas ecológicos, outros apontam causas naturais dentro da população desses animais. É impossível que possamos descobrir o que realmente aconteceu com os Rheobatrachus, mas nos anos 70 os cientistas congelaram amostras de seus tecidos, a partir das quais eles estão tentando reviver a espécie nos dias atuais. E podemos dizer que eles já tiveram algum sucesso criando vários embriões, embora seja muito cedo para falar sobre o retorno deste sapo incomum. Bem, a ciência já não costuma combinar com a pressa, e quando se trata de ressurreição de espécies, certamente temos que ter paciência. Vaca de Esteller.
Este animal marinho incrivelmente grande, com 8 metros de comprimento e 6 de circunferência, foi descoberto em 1741 durante uma expedição de Vitus Bering às Ilhas Comandante. No entanto, em 1768, todas essas criaturas incomuns foram completamente destruídas devido às ações dos caçadores. Os cientistas acreditam que, se a vaca de Steller tivesse sobrevivido até os dias atuais, ela poderia ter sido o primeiro animal marinho domesticado, já que elas eram criaturas extremamente dóceis. É possível que isso aconteça em breve, afinal, os geneticistas têm material suficiente adequado para a extração do DNA. Um laboratório de clonagem ultramoderno localizado na Lacútia, por exemplo, já está trabalhando nisso. Rinoceronte lanudo. Sim, os mamutes não eram os únicos animais peludos que viviam na tundra gelada do período Pleistoceno. Há 10 mil anos, os rinocerontes lanudos vagavam pela neve ártica. Por causa de sua pelagem grossa, eles se sentiam bem mesmo durante geadas severas, mas não sobreviveram ao clima mais quente e à competição com outros animais. Os povos antigos também foram outro problema para esses rinocerontes, e como resultado, esses animais incomuns desapareceram. Mas seus restos mortais estão perfeitamente preservados, o que significa que os cientistas podem isolar completamente o seu DNA. É apenas uma questão de tempo e dinheiro. É provável que os rinocerontes de Sumatra modernos sejam escolhidos para serem os portadores do embrião desse gigante peludo, já que são seu parente mais próximo. Neandertal. Não, isso não é uma piada. Os cientistas realmente dizem que os neandertais, ou seja, os antigos humanos extintos há cerca de 40 mil anos, podem voltar ao nosso planeta. O projeto para o renascimento do Neandertal talvez seja o mais interessante da nossa lista, embora seja bastante controverso do ponto de vista ético. Já foi comprovado que os neandertais não são os antepassados dos sapiens modernos. Isso quer dizer que os geneticistas literalmente têm a chance de dar à luz a um novo ser racional. No entanto, de acordo com os especialistas, este estudo científico tão incrível é possível apenas teoricamente, já que os geneticistas ainda não possuem os equipamentos ou habilidades necessárias para isso, por enquanto. Mas enquanto isso, alguns cientistas do Instituto Alemão Max Planck começarão a trabalhar na criação de um mini cérebro neandertal. Isso, é claro, não significa que o resultado será um cérebro no sentido literal da palavra. Os cientistas planejam implantar genes do homem de Neandertal no genoma humano. Tudo isso ocorrerá dentro de uma célula-tronco. A experiência pode parecer estranha, mas é dessa forma que os geneticistas esperam descobrir as diferenças do processo de pensamento Neandertal e do processo de pensamento do Cro-Magnon. Quem sabe, talvez isso nos aproxime da clonagem do homem antigo. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.